Pessoal, eu queria mostrar para vocês aqui como é que a gente calcula a altitude ortométrica a partir das altitudes elipsoidais. E como é que esse entendimento está hoje em relação à mudança, né, da forma como vai obter essa altitude pelo IBGE atualmente. Primeiro, antes de tudo, a gente tem que entender que a altitude ela está relacionada a uma superfície de referência. Então, eu tenho aqui duas superfícies de referência, que são as tradicionais que a gente encontra aí na maioria das nossas literaturas a respeito de altitude. A primeira dela é o elipsoide de revolução, que é essa linha vermelha que está aí, e a outra é o geóide, né, que também é uma superfície também idealizada, a partir da qual nós adotamos, né, alturas para poder representar, né, as altitudes dos pontos. Então, se a gente observa o ponto P da superfície física da Terra, eu poderia traçar pelo ponto P duas linhas, né, específicas. Uma seria essa, em relação ao elipsoide de revolução, e aí, no caso específico, essa linha P, ela vai descer a partir do ponto P até interceptar o elipsoide, com um detalhe que esse é um ângulo de 90 graus. Então, a linha, né, que nós chamamos aqui de normal, né, vamos botar aqui, ó, essa aqui é a minha normal, ela é baixada desde o ponto P até interceptar o elipsoide de revolução com um ângulo de 90 graus. Então, este ângulo que aqui se encontra, esse ângulo que aqui se encontra é um ângulo de 90 graus. Bom, a outra linha imaginária, né, a outra linha que nós idealizamos, é uma linha baixada a partir de ponto P, só que ela não vai interceptar o elipsoide. Na verdade, ela vai interceptar agora aqui o meu geóide. Então, seria essa linha aqui. Essa linha vai interceptar exatamente o meu geóide, formando com este um ângulo de 90 graus. Então, este ângulo aqui, ó, é 90 graus. Nós temos duas linhas idealizadas, baixadas pelo ponto P. Uma ortogonal ao geóide e o outro ortogonal ao elipsoide. Mas nós podemos, evidentemente, com base nessas duas linhas, a gente pode traçar aqui duas alturas específicas. Eu vou representar aqui as duas para que vocês possam entender. Ó. A primeira é essa linha aqui, ó, que vai daqui até aqui. Então vou fazer aqui para que a gente possa enxergar. Essa distância que vai daqui até o pé da normal, interceptando aí o elipsoide. E a outra é a linha que vai daqui do ponto P até interceptar aqui, ó, né, o pé da vertical. Né? Então, essa linha roxa que se encontra, o nome dela é chamada de vertical. Então, a normal e a vertical são duas linhas distintas, né, baixadas do mesmo ponto da superfície física da Terra até cada superfície de referência que nós vamos adotar. Quando a gente utiliza o elipsoide de revolução como referência para a nossa altura, nós vamos batizar isso aqui de H minúsculo. E quando a gente utiliza o geóide como referência, nós vamos batizar de H maiúsculo. E as duas alturas, elas são relacionadas exatamente pelo conhecimento desse comprimento aqui, ó, verde, que eu vou colocar aqui. Eu estou passando verde, paralelo à linha roxa, passando aqui exatamente pelo pé da normal, até interceptar ali exatamente o geóide. E essa distância que ali se encontra, essa distância que vai desse ponto até esse ponto aqui, ó, vamos representar ela aqui. Essa distância aqui, ó, ela é batizada com a letra N minúsculo e ela é chamada de ondulação geoidal. Então nós temos H maiúsculo, altitude ortométrica, H minúsculo, altitude elipsoidal, e o N, a ondulação geoidal. As alturas determinadas, então, no Brasil, para atender exatamente ao critério delas estar relacionadas ao sistema geodésico brasileiro, elas têm que usar o geóide como referência para obter essa altura. Entretanto, o IBGE mudou um pouco essa metodologia, mudou um pouco o entendimento dessa superfície de referência. Ele, ao adotar, né, uma outra forma de fazer o cálculo deste valor numérico N, que na verdade ele não chama mais de N, ele chama de uma outra componente, ele criou uma outra superfície,
de referência que não coincide com o geóide especificamente, entendeu? Para poder usar ela como referência para as alturas. E ele então chama essa altura de altura normal. Então a altitude ortométrica, ela difere da altitude normal, que o IBGE está exatamente utilizando hoje nas monografias deles que a gente encontra aí. Na hora que baixa uma monografia do site do IBGE, você vai ver que o nome lá agora não é mais altitude ortométrica, mas altitude normal. Essas duas altitudes, elas são chamadas de altitudes físicas, porque elas dependem da superfície de referência para que a gente possa encontrar ela. Entretanto, a altitude ortométrica, da forma como ela é concebida, conceitualmente, ela é diferente da altitude que o IBGE está adotando agora. Por quê? Porque a superfície de referência já não é mais o geóide. Se a gente for ver lá no próprio IBGE a definição do novo modelo que ele adota para poder servir como superfície de referência, ele vai dizer que ele não coincide com o geóide tradicional. Por quê? Porque ele foi gerado a partir das informações do próprio modelo geoidal que existia, que era o MapGeo 2015, né? E a partir desses modelos, acrescentando mais observações em campo, incluindo aí especificamente também a gravimetria, né? Eles criaram uma nova superfície para poder obter essas alturas. Então, as altitudes elipsoidais, né, elas vão se converter em altitudes físicas de duas maneiras. Ou você faz a utilização do MapGeo 2015, que é exatamente um modelo matemático utilizado para calcular a ondulação geoidal e converter isso em altitude ortométrica, ou você vai fazer uso aí do novo modelo do IBGE, que é um modelo para conversão de altitudes geométricas obtidas aí a partir dos dados GNSS para altitudes físicas, que ele fala que é compatível aí com o dado vertical do SGB. Entretanto, o modelo HGEL HNOR 2020, ele é um modelo, né, matemático, foi idealizado um modelo matemático, né, ou uma idealização de uma superfície, né, matematicamente descrita por uma equação específica, né, que fornece a separação entre o elipsoide de referência, né, das altitudes geométricas em SIGA 2000 e a superfície de referências da realização que nós adotamos para o nosso datum oficial, né, o SIGA 2000, que eles chamam aí de REALT 2018, que é da componente vertical do Sistema Geodésico Brasileiro. Então, esse novo referencial, ele é um referencial que está tanto atrelado ao data vertical de Imbituba e Santana, né? Dessa maneira, a gente não tem agora a separação de dois referenciais, e sim agora um modelo que está condizente com os dois simultaneamente. Então, esse fator, né, que a gente chama de correção, que é extraído a partir desse modelo, né? Inclusive ele nem chama de N, ele chama de uma outra variável, né? Ele permite que a gente transforme as altitudes geométricas ou altitudes elipsoidais, como queira chamar, entendeu? Em que ele chama de altitudes normais modeladas, né? Então, a partir então do conhecimento do H, do Hzinho, a gente chega a uma altitude chamada de altitude normais modeladas. Então nós temos que observar aqui que são conceitos diferentes. A forma como está sendo adotada a altimetria hoje no Brasil é diferente, né, do conceito clássico que nós temos de geóide, né? E essa superfície, né, que vai ser idealizada é uma superfície que não coincide com o geóide. Se a gente observar exatamente lá na parte introdutória, né, no site do IBGE a respeito do modelo de conversão de altitudes, né, a gente vai ver que ele cria uma outra superfície que ele até batiza de HGEL HNOR, e essa superfície ela não coincide efetivamente com o próprio geóide que a gente tinha noção anteriormente. É uma superfície diferente e distinta que vai servir como referência para calcular uma outra correção que vai ser utilizada para transformar os Hs minúsculos em outro H diferente da altitude ortométrica que até então a gente tinha conhecimento. Então olha só, observando exatamente essa figura que eu apresentei aqui, né, surge aí, né, uma outra figura nesse contexto, ou seja, surge uma outra superfície nesse contexto.
eu vou colocar ela aqui. Então, olha só, eu coloquei aqui uma outra superfície de referência. E essa superfície de referência, ela não coincide com o geóide. Por quê? Porque é outra superfície que foi idealizada. Essa superfície que está colocada aí, o IBGE batizou ela com outro nome. Vou colocar ela aqui em cima. HGEL HNOR. Então essa superfície que foi idealizada agora é o HGEL HNOR. E se a gente for observar aqui agora, nós teremos que traçar uma outra linha idealizada a partir de P para essa superfície, que não necessariamente poderá coincidir com a vertical. Não necessariamente. Mas se a gente partir do pressuposto que ainda é a minha vertical idealizada, a gente vai perceber que a gente não vai encontrar mais o N. Nós vamos encontrar aqui agora outro valor numérico, vou pintar de vermelho, que corresponde à distância do pé da normal até a minha superfície, né, do HGEL HNOR. Esse valor numérico que aí se encontra, né, esse carinha aqui, ó, esse carinha aqui agora, o IBGE não chama ele mais de N. O IBGE chama ele agora de um outro índice. De tal maneira que nós temos aqui agora as nossas correções, né? Se você usar o geóide como referência, o teu H maiúsculo, ele é igual a o H minúsculo menos a ondulação geoidal. Agora, com esse outro que ele está chamando de altitude normal modelada, então eu vou botar aqui o H modelado, né? Esse H modelado, ele é igual ao Hzinho, que a gente já tem, menos outro índice que se encontra. Então percebam, senhores, que são duas formas distintas de atribuir aí a altitude para o meu ponto P. A forma tradicional, como até então a gente vinha fazendo, e agora a nova forma adotada pelo próprio IBGE, né, quando ele utiliza agora esse HGEL HNOR. Então, nós temos duas formas distintas. Então, nesse primeiro caso aqui, ó, você vai fazer uso, por exemplo, do MapGeol 2015 para poder encontrar o N, e nesse caso aqui agora, você vai fazer uso aqui agora do modelo HGEL HNOR para calcular esse outro índice de correção. Então, são dois índices de correção distintos e diferentes, né? E são diferentes mesmo, entendeu? Então, a gente tem que ficar agora atento a essa nova forma de calcular, né, essa altitude física que o IBGE adotou agora, chamada de altitude normais modeladas.